Boa noite, meus irmãos. Maravilhoso poder estar com vocês nesta live, estar meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Sabemos que ela é quem nos edifica, nos dá crescimento espiritual. É uma alegria, portanto, estar com vocês nesta live, estar juntamente com vocês estudando a palavra de Deus. Estamos no mês de dezembro. Dezembro é o mês em que se comemora o Natal de Jesus. Então, por isso, iniciamos nosso trabalho hoje com esse lindo hino de Natal, né? O primeiro Natal. Vamos estar orando nesse instante e vamos dar início ao nosso trabalho. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante que estamos dando início a mais esse estudo, queremos pedir que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão se conectando, estão entrando para estar participando do estudo. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pelos lares representados, obrigado por cada irmão individualmente. Louvamos a Ti, ó Pai, porque esses nossos irmãos têm tido o desejo de estudar a Tua palavra, de conhecer mais acerca do Teu plano de redenção. Nós os entregamos em Tuas mãos, rogando bênção sobre cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, quero estar saudando cada um de vocês. Nós temos já diversos irmãos aqui conectados, né? Diversos irmãos aqui já conosco nesta live. É maravilhoso poder ter cada um de vocês. A gente sabe também que alguns dos irmãos, eles entram, mas não conseguem colocar o nome. Então a gente não sabe quais são todos os que estão conosco. Mas fico feliz por estar já nesse momento identificando a minha tia Eva, que está conosco, a nossa irmã Aninha, lá de Eldorado, também certamente o presbítero Miguel. Um abraço para cada um de vocês, meus amados. Nosso irmão Eric está conosco também, né? Uma alegria ter você conosco, Eric, também, neste estudo. A nossa irmã Andréia, maravilha, Andréia. E nosso irmão Márcio, né? A nossa irmã Fernanda, né? Certamente também o nosso irmão Sidney. É uma alegria contar com cada um de vocês nessa nossa programação, nesse nosso estudo. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo que nós temos já desde algumas quartas-feiras, né? O estudo é a história da redenção. É um programa que nós temos tirado do livro que tem esse tema, a história da redenção. O currículo é desse livro, que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. Ele foi editado pela Casa Editora Presbiteriana. E esse livro foi editado no ano de 1964. Né? E nós hoje estamos lendo, estamos acrescentando poucas coisas, às vezes interpretando melhor algumas coisas, resumindo outras e trazendo para estudar com vocês. Isso que eu acho que esse estudo que eu acho maravilhoso. Eu entendo que a gente vai tendo a oportunidade de estudar a Bíblia desde o começo. Veja que nós começamos no livro de Gênesis, os primeiros capítulos, quando nós lemos acerca da criação, depois fomos lendo acerca da queda do homem, depois fomos lendo acerca da entrada do pecado no mundo, né? As famílias que foram saindo e foram se tornando pagãs, aí veio o dilúvio, depois o Senhor preservando a família de Noé, a partir dele, trazendo
uma linhagem de pessoas que eram justas e que criam nele como Senhor, como Deus, como o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E depois de Abraão, fomos vendo também Isaac, Jacó, e temos estudado nesses últimos dias a história de José. Hoje ainda é a história de José, é o último capítulo do livro de Gênesis. Veja que nós fizemos um passeio pelo livro de Gênesis. Os irmãos que estiveram participando de todos os estudos tiveram a oportunidade de ler o livro de Gênesis quase todo. Hoje nós vamos estar lendo o último capítulo, capítulo 50. Quero saudar também o nosso irmão Osmar, né, que também entrou na live. Uma alegria, Osmar. Osmar agora está bem longe, né? Morando bem longe agora, mas tem acompanhado nossos trabalhos. Obrigado. Obrigado, Osmar. Também temos a Régia, né? Uma alegria, minha irmã, tê-la conosco também nessa nossa live. Vamos então fazer a nossa leitura para o estudo para o início do estudo. Gênesis, capítulo 49, versículo 33, até o versículo 26 do capítulo 50. Ok? Então, Gênesis, capítulo 49, versículo 33, até o capítulo 50, versículo 26. O Osmar agora deu também a saudação, né? Boa noite. Boa noite, Osmar. Vamos ler então a palavra? Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés da cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: só agora tenho achado graça aos vossos olhos. Rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, a sepultar meu pai. Então voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos e os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tanto carros como gente e cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel-Misraim,
o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado como propriedade de sepultura a Efron, o Eteu, em frente a Manré. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele haviam haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da morte, nos ordenou. Assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José, quando falava. Depois, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia. Isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, e vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Este é o texto que nós vamos usar para o nosso estudo hoje. E o estudo é, então, o final da história de José. Quero estar saudando mais alguns irmãos que entraram. A nossa irmã Nesiete, que é lá de Pombal da Paraíba e tem estado conosco, né? Uma maravilha poder estar contando com irmãos, né? Assim, de longe. Que maravilha, irmãos. Veja que coisa maravilhosa, né? E também nós queremos estar saudando a Sojanira, né? Ela e a Sofaneira, o Erlindo. Quero que os irmãos estejam orando comigo pelo Erlindo, que é o esposo da Sojanira. Ele vai fazer uma cirurgia no olho. Ele já fez uma cirurgia na vista e tem estado muito mal e vai precisar fazer novamente uma outra cirurgia. E infelizmente não tem nenhuma notícia ainda de que ele poderá recuperar a sua visão. Ele está com a visão só de um olho agora, porque perdeu a visão deste olho que vai fazer a cirurgia. Então vamos estar orando por ele, irmãos, e também pelos demais irmãos, né?
A nossa irmã Sojanira está aqui pedindo as orações, cada um dos irmãos pode também estar orando por ele nesse momento, né? Nós vamos orar daqui a pouco, eu vou estar colocando o nome da oração. Mas, irmãos, eu queria estar também, agora, acatando uma sugestão muito boa, muito boa. A sugestão é de que nas nossas lives a gente separe um versículo para ser decorado pelos irmãos, né? E nos nossos estudos, nós temos um versículo que a gente fala que é o texto áureo. Nós temos o texto básico, né? Texto básico, mas temos um versículo que a gente coloca como texto áureo, texto central. E seria interessante a gente decorar esses versículos. A ideia é que a gente decore e esteja, inclusive, repassando, usando esses versículos decorados para evangelização. Irmãos, a palavra de Deus tem sobre a nossa frente, assim, de maneira muito fácil. Qualquer um de nós pode abrir a palavra de Deus onde quiser, pode manusear a palavra de Deus quantas vezes quiser em todo lugar. Mas não foi sempre assim. Houve tempos em que era proibido que fosse lido a palavra de Deus. E os crentes tinham a palavra de Deus guardada na mente e no coração. É importante ter a palavra de Deus guardada na mente e no coração, principalmente para evangelizar. Às vezes nós estamos no momento em que não estamos com a Bíblia na mão. É verdade que agora nós temos no celular, é bem fácil também de achar, mas, irmãos, quando você está evangelizando, às vezes não dá tempo você ficar procurando no celular versículos para passar para a pessoa. Tendo decor, é muito melhor, não é verdade? O texto áureo hoje é Gênesis, capítulo 50, o versículo 19, que diz assim: Respondeu-lhes José: Não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Todos os versículos são importantes para ser decorado. Todos. Esse também. Você pode usar esse versículo, inclusive, para dizer às pessoas que tudo o que nós sabemos, tudo que nós usamos de aconselhamento, tudo que nós fazemos dessa forma, não é porque nós temos sabedoria nossa. É que nós temos sabedoria de Deus. Nós não estamos no lugar de Deus, mas nós somos usados por Deus. José não estava no lugar de Deus, mas ele foi usado por Deus. Os seus irmãos estavam com medo de que ele, após a morte de seu pai, usasse de vingança para com eles. Então eles temiam que José se vingassem do que eles fizeram quando ele tinha ainda 13 anos de idade. 17 anos de idade. Agora, ele já estava com 33. E quando os irmãos vieram, quando ele foi lá para o Egito ser governador, depois que os irmãos vieram, ele estava com a idade bem avançada, muito avançada. E guardava certamente no coração tudo aquilo que os irmãos tinham feito. Mas ele era homem de Deus e tinha um coração humilde, piedoso, não tinha na mente vingar-se do que os irmãos haviam feito. Então, quando os irmãos vêm falar com eles, temerosos, ele diz: Não temas, acaso estou eu no lugar de Deus? Irmãos, isso também nos faz lembrar de um texto em Romanos que diz que o Senhor diz: Não vos vingueis, não vos vingueis, a mim pertence a vingança, a mim pertence a ira. Então, meus irmãos, nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não estamos no lugar de Deus para fazer justiça com nossas próprias mãos. Nós não estamos no lugar de Deus para nos vingar. Então esse texto vai nos fazer lembrar disso. Guarde, decore
né? Decore esse texto. Está numa hora oportuna você também usar. Não temas. Acaso estou eu no lugar de Deus? É Deus quem faz justiça. É Deus quem vai vingar. É Deus quem vai usar da sua ira. A ira pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. O vingar pertence a Deus. Ok? Certo? Então, um texto para decorar. Na próxima semana, eu vou estar repetindo esse versículo e para ver se os irmãos decoraram, né? E aí a gente... seria interessante se vocês pudessem falar, pastor, na semana que vem, pastor, consegui decorar o versículo, colocar aí, né? Colocar no chat. Pastor, consegui decorar o versículo. Consegui... essa, quem sabe, seria a saudação. Consegui decorar o versículo. Ok? Muito bem. Não temas. Acaso estou eu em lugar de Deus? Amém? Ok. Vamos então agora, irmãos, ao nosso estudo. O tema é a exatidão da providência. A exatidão da providência. Ou seja, nós vimos falando sobre a questão da providência. A providência quando Deus permitiu que José fosse vendido, que José fosse à casa de Faraó, que José fosse preso. Providência de Deus para que ele fosse usado para salvação física, né? Para matar a fome, para salvação da sua gente, do seu povo, né? E agora vocês vão perceber o tempo da vingança, que não foi feita por ele, foi feita pelo próprio Deus, o tempo da vingança. Então veja, a exatidão da providência, que vem desde os sonhos que José tinha, que fez os irmãos ficar irados, ele ter ido vendido, ele ter ido até o Egito, ele ter ido à cadeia, ele ter lá interpretado os sonhos de dois presos lá, né? O copeiro Mor e o padeiro. E depois ele ter sido apresentado ao faraó, ter interpretado o sonho de Faraó, ter sido feito governador de Faraó, do Egito, e agora poder então receber a sua família, porque lá em Canaã eles estavam passando fome. Mas também, ao mesmo tempo, a oportunidade da vingança, né? Seus irmãos, seus pais se curvando diante dele, depois seu pai morrendo e os seus irmãos vindo até ele para pedir perdão. E tudo isso fazia parte dessa vingança que foi providenciada por Deus e não por José. O próprio Deus se vingando de José e não José. Ok? Irmãos, vamos lá então. A exatidão da providência. Para o observador pouco instruído, ou superficial na questão da leitura bíblica, o céu dá uma impressão de desordem. As estrelas parecem espalhadas no firmamento, sem plano ou disposição. Entretanto, sabemos que, apesar dessa aparência, há no firmamento uma disposição planejada de todos os astros que ocupam as suas posições rigorosamente, posições exatas, e executam movimentos regulares e harmoniosos, porque nada acontece por acaso e nada fica fora do seu lugar. Deus é quem planeja tudo, certo? Há um grande planejador de todas as coisas. Há um grande plano de um grande sábio, de um grande planejador. Antes de continuar, quero saudar aqui também a Vivian Pfeiffer. A paz, minha irmã. Também a Marina Albuquerque. Um abraço, minha irmã. Um abraço também no Joca.
Abraço na sua família, seus filhos. Deus abençoe cada um de vocês que estão também agora conosco aqui na live, nesse estudo. Irmãos, como dissemos então, todo o universo, ele foi criado por Deus de maneira ordenada, de maneira planejada. Tudo tem sua ordem, tudo tem os seus movimentos, o seu lugar e as suas funções. Ok? Porque tem um grande planejador. Agora, isso falando da criação. Agora, falando da nossa história, falando da história do homem, uma pessoa que não é muito observadora no que acontece nos escritos bíblicos, tem a mesma impressão errônea de que a história do homem, a vida do homem também é desordenada. Parece que os fatos na história do homem parece que acontecem sem plano, sem ordem, como se não existisse um governo, como se não existisse uma providência para dirigir os acontecimentos. Mas não é assim. Tudo que acontece na história do homem está dentro de um plano de Deus. Também as coisas ruins estão dentro de um plano de Deus. Está dentro de um propósito de Deus. A pandemia dos nossos dias, coisa ruim, tem ceifado muitas pessoas, tem colocado medo no coração de muitas pessoas, coisa ruim. Mas também isto tem acontecido dentro de um plano de Deus, dentro de um propósito de Deus. Deus tem plano para tudo, meus irmãos. Deus tem propósito para tudo. Nada acontece por acaso. Deus não é pego de surpresa. Tudo tem sua ordem. Tudo está dentro de um plano maior. Tudo faz parte de um plano de Deus na história do homem. Nada acontece nas nações sem que Deus esteja por trás. Meus irmãos, é Deus quem permite subir ao trono certos governadores e reis. É Deus também quem tira do trono certos governadores e reis. E quando eles sobem ao trono, é porque Deus tem um plano nisso. Então, tudo está dentro de um plano de Deus. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele é onipotente, ele tem todo o poder para usar todos os acontecimentos para o cumprimento de um plano seu. Ok? Isso se chama a providência. Essa é a doutrina da providência. É a doutrina da providência. Ok? Pois bem, as lições que nós estamos estudando, elas ajudam a perceber que essa desordem é somente aparente. As lições vão perceber que há uma ordem. Os fatos da história humana obedecem a causas e leis muito mais misteriosas que as coisas e as leis do mundo físico. Tudo é incomparavelmente difícil de compreender e de explicar. Mas nem por isso deixam de obedecer à sábia direção de uma providência e da execução de um plano. As coisas, irmãos, é difícil de compreender. Por exemplo, eu acho difícil de entender, eu não consigo compreender como é que uma pandemia pode fazer pode fazer parte de um plano de Deus. Eu não sei, não consigo compreender, nem consigo explicar isso para vocês. Mas tem o por certo, porque a palavra de Deus o diz. A palavra de Deus nos ensina. Temos por certo que isso também
faz parte de um plano de Deus para um fim proveitoso. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece faz parte de um plano maior que Deus tem. Assim é a história da redenção. Tudo faz parte de um plano que Deus tem. Desde o passado, Deus separou um povo para que desse povo pudesse nascer Jesus Cristo. E esse povo é o povo de Israel. E nós estamos estudando aqui a história desse povo, a história de Israel, bem do comecinho dela. Desde Abraão, Isaac, Jacó, e agora os diversos filhos de Jacó que vão compor a nação de Israel. Jacó tem 12 filhos. E a nação de Israel, ela vai ser composta de 12 tribos. Como se fosse 12 estados de uma nação, ok? Assim eram as 12 tribos. É como se fosse 12 estados de uma nação. Então, irmãos, todas essas coisas que têm acontecido faz parte de um plano que Deus tem na história da redenção. Ok? O fim do livro de Gênesis, que é o capítulo 50, demonstra de maneira muito simples esta verdade que estamos anunciando aqui. A exatidão da providência. Ok? E nós podemos estudar este assunto em 3 aspectos. Primeiro, os tempos da providência. Primeiro aspecto, os tempos da providência. Aí aparecem as nossas primeiras impressões erradas, porque às vezes parece que a providência é tardia. E para corrigir o erro dessa impressão, a sabedoria popular comete outro erro dizendo: Deus tarda, mas não falha. Isso é um erro. A verdade é que Deus não tarda e nem falha. Tudo acontece no tempo certo de Deus. Tudo acontece no tempo certo da providência de Deus. Ok? Então Deus nem tarda nem falha. Ele faz acontecer tudo no tempo certo. O apóstolo Pedro disse: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então pode-se dizer que nos processos da providência, o tempo não conta para Deus. Tudo chega na hora exata. Tudo chega na hora certa. Tudo chega na hora de Deus. E não tarda. Não tarda, porque para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, não tarda. Tarda para nós. Os anos vão passando, os tempos vão passando, né? Os séculos vão passando, né? E as coisas vão sendo demoradas para nós. Para Deus, não. No tempo certo, as coisas acontecem como Deus planejou. Ok? Veja, José subiu ao seu lugar de governador na hora exata, na hora de Deus, no tempo de Deus. Jacó desceu ao Egito no momento prefixado por Deus, no tempo propício, no tempo oportuno, no tempo certo. E o povo que veio com ele, a sua família, teve de ficar no Egito durante 400 anos. Ora, se retrocedermos um pouco até os dias de Abraão, vamos verificar coisas importantíssimas. Por exemplo, Gênesis 15, o versículo 13. Folhe aí a sua Bíblia, veja lá o que está. Em Gênesis 15, o versículo 13. Você perceber que Deus havia profetizado
a Abraão que os seus descendentes iriam ficar peregrinando em terra alheia durante 400 anos. Incrível, né? Como Deus sabia que o povo de Israel ia ficar escravizado no Egito durante 400 anos. Deus sabia, vê lá, confira lá, Gênesis 15, versículo 13. Diz assim, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Conferiu aí? Que Deus maravilhoso. Veja como nada acontece por acaso. Deus tinha planejado os 400 anos de escravidão. É interessante, né? Nada acontece por acaso aos olhos de Deus. Por isso que nós cremos nesse Deus. Ele é grandioso. Em segundo lugar, a medida de 400 anos obedecia a duas razões importantíssimas. A primeira era a necessidade de preparar aquele povo na escola do trabalho e do sofrimento. Outra era uma questão de justiça. Deus não entregaria a terra ao povo escolhido, sem que os cananeus, pela sua degradação, se tornassem indignos de nela permanecer. Então, esses 400 anos, nos planos de Deus, tinham o seguinte propósito. Primeiro, que os israelitas fossem polidos, aprendessem na escola do trabalho e do sofrimento. Ok? Em segundo lugar, porque Deus ia fazê-los voltar à terra de Canaã, e ali, para eles entrarem na terra de Canaã, eles precisavam fazer uma guerra contra os cananeus, matar os cananeus. Ora, esses 400 anos, foi o tempo suficiente para que os cananeus se tornassem completamente indignos. Indignos. Eles eram pagãos, adoravam deuses, deuses que eram, segundo a sua própria imaginação, né? Adoravam imagens, faziam deuses, né? Faziam deuses com suas mãos, faziam postes ídolos e adoravam deuses que não o Deus de Israel. E além disso, era um povo cruel, né? Que sacrificavam crianças. Então, era um povo indigno da bênção de Deus. Era indigno de permanecer na terra. Então, para isso também. Percebe? Veja lá, Gênesis capítulo 15, o versículo 16. Diz assim o texto. Na quarta geração, tornarão para aqui. Ora, irmãos, considerando que o povo judeu vivia, o povo de Israel vivia, o povo daquela época vivia 100 anos, mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos, uma média de 100 anos. Então, veja, 4 gerações, né? Dá 400 anos, né? 100 vezes 4, 400, né? Então, diz assim, na quarta geração, tornarão para aqui. Porque não se... porque agora não é tempo não. Não é tempo não. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Está vendo? Deus diz a Abraão, o povo vai sair daqui, depois de 4 gerações eles vão voltar, porque agora a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Percebe? Então, irmãos, tudo um plano de Deus. Jacó saiu de Canaã para o Egito, levando apenas um pequenino agrupamento de famílias. 12 filhos, as suas esposas e os filhos dele, ainda era um pequeno. Mais tarde, quando voltaram para Canaã, era um grande povo, uma multidão que se espalhou pelo mundo para nunca mais desaparecer
até os dias de hoje. 400 anos foi o tempo que a providência gastou na preparação desse povo. Por isso que ficaram no Egito 400 anos, para serem preparados para se tornar uma grande nação. Homens de guerra, homens preparados, tanto no sofrimento, como também no trabalho. Okay? Trabalho de construção das cidades. Os cananeus que viram partir da tribo de Jacó não assistiram à sua volta. Já haviam morrido. Seus descendentes, porém, 4 séculos depois, viram subir um povo numeroso, agressivo e irresistível. Um exército que fazia tremer os povos ao redor. Convém repisar aqui o que já foi dito, resumidamente. Acima, um povo fortaleceu a sua fibra moral e criou uma capacidade combativa, vivendo 400 anos no meio hostil e sujeito à opressão e ao sofrimento. Outros povos, no mesmo prazo e na mesma ocasião, degeneraram e perderam a sua capacidade de resistência, colocados no meio altamente favorável, assim que eles encontraram os cananeus. E aí nós perguntamos, qual é a explicação desse contraste? Qual é a explicação desse paradoxo? O povo de Israel agora fortalecido e um povo lá perdendo sua capacidade de resistência. Qual é a sua explicação disso? Só existe uma. A bênção de Deus que faz o homem. A bênção de Deus que faz o homem e não o meio. É a bênção de Deus que faz o homem e não o meio. O meio em que ele existe, o meio em que ele está inserido. Certo? Não é também o sofrimento, só por si, que aperfeiçoa e dá fibra moral ao homem. Não. Não é só o sofrimento por si só. É Deus conduzindo todas as coisas. Né? Os sofrimentos que aperfeiçoa é o sofrimento permitido, não é qualquer sofrimento. Mas o sofrimento que aperfeiçoa é o sofrimento permitido por Deus. O sofrimento administrado e dirigido pela providência de Deus. Irmãos, esse povo histórico é símbolo do Israel espiritual que somos nós. Esse povo é símbolo do Israel espiritual que vive como peregrino neste mundo presente. Os irmãos podem ler Hebreus 11, depois Hebreus 13, os irmãos vão perceber, né, ali falando dessa Canaã celestial. Ok? Então, o primeiro ponto que nós vimos foi esse, né? A questão do tempo da providência, né? Os tempos da providência. Deus fazendo acontecer todas as coisas segundo um plano dele, no tempo dele. Ok? O segundo ponto se vimos primeiramente o tempo, agora os instrumentos. Os instrumentos da providência, o que Deus usa como instrumentos da providência. Né? Nesse ponto, irmãos, José teve um papel saliente no plano divino. Não é mesmo? José teve um papel saliente. Para isso, Deus o protegeu miraculosamente. Foi ainda de modo miraculoso que ele lhe revelou os sonhos, combinou as circunstâncias e usou até a hostilidade dos inimigos para alcançar aquele fim. Usou os irmãos invejosos, usou o capitão da guarda lá na cadeia, usou os companheiros de prisão, usou o próprio faraó, usou a fome, usou a fartura, usou horas longas de sofrimento, tudo isso. Tudo a providência usou para uma só finalidade. E depois que as coisas aconteceram, é que José ficou sabendo disso. Antes, José não estava sabendo.
Antes, José não estava entendendo. Antes, José não compreendia. Mas depois de passado todo esse tempo, José passou a compreender. Você pode comparar e conferir, lendo Gênesis 45, os versículos 5 a 8. Gênesis, capítulo 45, os versículos 5 a 8. Olha o que diz lá. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haveres vendido para cá. Olha o que ele diz. Olha a consciência dele agora. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Está vendo? Só depois de muitos anos é que ele foi compreender. E aí ele continua. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Se eles ficassem lá em Canaã, eles iam morrer de fome. Mas Deus proveu que José acumulasse muitos cereais. Agora eles vão comprar cereais lá no Egito e ali vão matar a sua fome, da sua família, e aquele povo vai ser preservado, porque esse é o povo que vai ser usado como o povo que faz parte da história da redenção. É desse povo que vem Jesus. É desse povo que nasce Jesus. Ok? Assim, versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Agora José compreendia. Há muitas coisas que acontecem em nossas vidas, irmãos, que nós vamos compreender a razão depois de muitos anos. Né? Às vezes as coisas acontecem bem novas, quando nós somos bem novos, e sobre isso vamos entender por quê. Né? O porquê. Assim foi na vida de José. Jesus também ensinou isso aos seus discípulos. No capítulo 13, versículo 7 de João, Jesus disse a seus discípulos: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. O que eu faço, não entendes agora, mas depois o entenderás. Então, faz parte de um plano de Deus. Às vezes a coisa acontece em nossas vidas, nós não compreendemos, mas com o tempo passamos a compreender. Né? Quantos dos nossos irmãos da igreja, né, da nossa igreja mesmo, foram tragados pelo coronavírus? Nossa igreja teve um presbítero, teve um membro jovem. A igreja presbiteriana no Brasil já perdeu alguns pastores. E nós não compreendemos isto hoje. Mas com o tempo haveremos de compreender a razão de ter vindo essa pandemia. O que Deus quis ensinar, né? A gente vai saber no futuro, né? No tempo de Deus. Irmãos, no mundo onde reina o pecado, muitas vezes a providência tem de usar o sofrimento. No encontro de José com Jacó, há um raio de luz que ajuda a entender o grande problema do sofrimento. Não é verdade? O sofrimento de José. Jacó e José se encontrou. Quando eles se encontraram, José chorou longamente. 2 pensamentos poderiam ter cruzado no espírito de José. Primeiro, tudo isso poderia ter sido evitado e não foi. Se vocês não tivessem, né? Tudo isso poderia ter sido evitado, né? E não foi. Mas se mas se tudo aquilo tivesse sido evitado, o meu povo não teria sido salvo da fome. Percebe? Então, se José tivesse ficado lá no Egito, aliás, lá em Canaã, e não tivesse sido vendido, não tivesse, talvez
ele juntamente com Jacó e os seus irmãos, iriam morrer de fome lá em Canaã. Percebe? Mas Deus proveu tudo aquilo. Depois de muitos anos, o povo vai ser salvo de uma fome através de José. Ok? E aí a gente poderia até perguntar, mas através do sofrimento de José, quem pecou? José ou seus pais, para que todas essas coisas, todo esse sofrimento acontecesse com ele? E a resposta seria aquela mesma que Jesus deu aos discípulos, né? Nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. E se manifestou, né? Para que se manifestasse nele as obras de Deus. Porque neste mundo onde o pecado entrou, quase sempre, para a salvação de muitos, é indispensável o sofrimento temporário dos justos, né? Por exemplo, quanto que o apóstolo Paulo sofreu, né? Quanto que os apóstolos sofreram para que a igreja estivesse viva nos dias de hoje? Não é verdade? Então, para a salvação de muitos, para a nossa salvação, foi indispensável o sofrimento temporário dos justos daquela época. Então, é assim que Deus age, né? É assim que Deus age. Passado o tempo, depois que José desapareceu do cenário, quando ele faleceu, os faraós seguintes se esqueceram de José. E chegou o sofrimento e a opressão aos filhos de Israel. E aí perguntamos, teria Deus desamparado o seu povo depois que José morreu? E a resposta vem em forma de outra pergunta. Deus tinha desamparado José quando ele estava na prisão? Não, né? Também não tinha desamparado o seu povo. Tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Mesmo? E que agora os instrumentos da providência vão ser outros. Agora chegou a hora do esmero da disciplina, da agressividade do meio. Os homens desaparecem, mas a providência permanece. A ferramenta se embota e se troca, mas o artista, sem parar, continua o seu trabalho com outros instrumentos. Esse artista é o Deus. Outros homens vão aparecer no processo secular desta obra grandiosa, dessa história da redenção. Uns amigos, outros adversários irredutíveis, e todos servindo a mesma finalidade. O propósito de Deus no plano da redenção. Certo? Voltando a José, na lição, nós encontramos três encontros notáveis de Jacó. O primeiro encontro é um encontro de com José, perante quem ele também se inclinou, cumprindo o sonho que José tivera. O segundo encontro é um encontro com o faraó, né? Jacó, José e faraó. São os marcos culminantes da obra da providência aqui agora juntos, né? Terceiro, é o encontro de Jacó com o próprio Deus. Antes de sair de Canaã, Jacó não quis partir sem se encontrar com a própria providência, isto é, com Deus. Ele que estava sendo um instrumento nas mãos dessa providência, não queria mais andar às cegas, desejava, pelo contrário, viver uma vida conscientemente dirigida. Olha o que diz em Gênesis 46, os versículos 1 a 3. Diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Respondeu ele: Eis-me aqui. Disse Deus: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então, tudo era a mão da providência. Ok? Por último, agora vamos ver o terceiro ponto, é a justiça da providência. Agora, aqui que nós falamos daquela questão da vingança de Deus, né? Acerca de José e os irmãos. Então, a justiça da providência. Olha, aí a gente diz assim, não adianta ter pressa
não adianta fugir, não adianta impaciência, não adianta temeridade, porque um dia a justiça vem. Um dia, lá nas pastagens de Canaã, os filhos de Jacó ouviram sem piedade as súplicas de José. As súplicas aflitas de José. Para fugir à ira do pai, encobriram o crime, ensopando a túnica de José no sangue de um cordeiro. Irmãos, naquele tempo, as comunicações eram difíceis. José tinha sido vendido escravo, ninguém sabia, não tinha como comunicar, né? Ninguém ficou sabendo, agora não ficou sabendo. Pensou que tinha morrido. Mas a justiça da providência vem, meus irmãos. E anos depois, muitos anos depois, os irmãos de José tiveram de enfrentar a iminência desta justiça, né? Confiram lá, Gênesis 42, versículo 21 a 24. Olha lá, depois de muitos anos, olha lá, Gênesis 42, versículos 21 a 24. Então disseram uns aos outros: nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o quisemos atender. É por isso que agora vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir. Por isso, agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto, José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão entre eles e o amarrou perante os seus olhos. Em Gênesis capítulo 50, versículos 15 e 18, fala assim: vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de sua morte, nos ordenou: assim direis a José, perdoa a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Está vendo, irmãos? A justiça de Deus, ela é feita. Passa muito tempo, mas ela é feita. Os irmãos já haviam se esquecido, o tempo tinha passado, mas agora a sua memória começa a corroer a sua alma, porque eles começam a se lembrar de tudo o que aconteceu e agora temem a vingança. Temem a vingança. Mas José não queria vingança, né? Ele deixou que Deus mesmo fizesse todas as coisas. Eles temeram a vingança porque a consciência deles estava acusando, né? Eles tinham errado, então era justo que fossem castigados. E José os castigou, né? Irmãos, veja a história lá, José os castigando, né? José os castigou. Também ocorreu porque o espírito vingativo deles os atormentavam. Porque como eles eram vingativos, ele também pensava que José ia agir da mesma maneira. Eles nunca tinham sido inclinados à clemência. Viu José clamando, aflito, para que eles não o fizessem mal, mas eles não foram clementes. Eles estavam se vingando de José por causa dos seus sonhos. Estavam se vingando de José porque Jacó amava mais ele do que eles. Eles eram vingativos.
pensava que José ia agir da mesma maneira. E o terceiro é uma questão assim de uma simples análise psicológica dos fatos. José era bom filho. Por amor ao pai e a fim de poupar-lhe um desgosto grande, não tinha castigado os irmãos. Mas agora que Jacó era morto, cessara o motivo, nada mais o impedia de castigá-los. Os irmãos de José viram a justiça da providência. Só que José também viu, mas não quis tomar o lugar de Deus. Por acaso sou eu Deus? É isso que ele falou? Por acaso eu sou Deus? José não quis tomar o lugar de Deus, não castigou os irmãos. Quando estes o procuraram, perguntou-lhe, porventura estou eu no lugar de Deus? Então, meus irmãos, e ele continua dizendo, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. José sabia que eles tinham errado, sabia que eles mereciam castigo, mas também sabia que a justiça pertence a Deus. É o que nós podemos ler em Romanos, capítulo 12, versículo 19 a 21. Deus dizendo, não vos vingueis. A mim pertence a ira. A justiça pertence a mim. Ok? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Certo? Isso é o que o Senhor nos ensina. E foi assim que José agiu. Como igreja de Cristo, como cristãos que somos, nós temos que pensar nisso. Não devemos ser nós mesmos Senhor da vingança. Deus é o Senhor da vingança. No tempo certo, Ele age. Ele faz a justiça. Ele se vinga. Ok? E aí agora vamos encerrar. E para encerrar, nós vamos agora mencionar alguns outros aspectos importantes que é bom colocar aqui, encerrando esse capítulo 50 do livro de Gênesis. Antes de morrer, Jacó abençoou os filhos e profetizou, em palavras resumidas, o papel das tribos que eles iam descender. Entre essas profecias, destaca-se uma de caráter messiânico, a Judá. Judá não era o mais velho, entretanto, Jacó o apresenta como cabeça do povo. E a história confirmou essa profecia. Ele é o pai do povo judeu, da parte fiel a Jeová, que não se misturou com os gentios. Vocês lembram que a nação de Israel depois se dividiu, 10 tribos se misturaram com os gentios. Judá e Benjamim não se misturou com os gentios. Ok? E é da estirpe de Judá que vem o rei Davi, Salomão e Jesus Cristo, né? Da tribo de Judá. Ele mesmo foi o protótipo de Jesus, apresentando-se a Jacó como fiador de Benjamim, aos irmãos como defensor de José, a José como intercessor de Benjamim e seu substituto. Precedeu a Jacó no Egito, não era o mais velho, mas era o mais sensato. Por isso que Deus o escolheu para ser o pai da tribo de Judá. Por isso que Deus escolheu essa tribo para que dela viesse Davi, Salomão e o próprio Jesus Cristo. Ok, irmãos? Essa é a nossa lição de hoje, né? A exatidão da providência. Ok? Eu espero que os irmãos, então, com isso, estejam entendendo acerca da doutrina da providência e estejam também entendendo a história da redenção, que vem falando da criação, da queda, e Deus agora formando um povo para ser o povo a quem ele vai dar os seus oráculos, de quem vem os profetas, de quem vem
Jesus Cristo. Amém? Amém. Qual é o versículo mesmo que nós vamos decorar? Qual é o versículo? Vocês não lembram? O versículo é esse. Está lá no começo, né? Não temas. Acaso estou eu em lugar de Deus? Não temas. Acaso estou eu em lugar de Deus? Então, vamos lembrar desse versículo, decorar. Amém? Ok, irmãos, vamos ficar por aqui, né? Um grande abraço a todos vocês. Nós vamos estar orando agora, encerrando nossa aula e esperando encontrar vocês na próxima sexta-feira. Fiquei 2 sextas-feiras sem fazer lives, né? Uma porque eu tive que viajar e a outra porque eu fui na reunião do nosso presbitério, né? Foi bem na sexta-feira, sexta e sábado. Mas agora, na próxima sexta, nós vamos ter nossa live, vamos cultuar. Vou já trazer na próxima live alguns outros hinos de Natal, né? Para alegrar o mês de dezembro, o mês de Natal, o mês que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te dou graças pelos irmãos que ficaram presentes conosco no estudo, tiveram a paciência de ficar ouvindo. Ó Deus, que venham ser recompensados através do aprendizado. Que possam, através do ensino da tua palavra, conhecer os teus planos e enxergar o Senhor como aquele que é dono da história, o Senhor da história, o Senhor de nossas vidas, o grande planejador. Queremos pedir a tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos. Nesse momento, principalmente pelo Erlindo, que amanhã vai estar fazendo uma cirurgia do olho. Senhor, abençoe, para que seja uma cirurgia tranquila. Abençoe, ó Pai, até fazendo o teu servo recuperar a visão. Se tens planos, ó Pai, mostra os teus planos na vida do teu servo. Que ele possa entender a tua vontade, se dobrar a tua vontade. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém. Ok, meus amados, que Deus possa abençoá-los. Tenham todos vocês uma boa semana. Lembrando-se novamente de que na próxima sexta-feira nós vamos estar com nossa live, ok? Que Deus possa abençoar vocês. Um grande abraço a cada um de vocês, né? E eu vou colocar de fundo aqui, enquanto encerramos, mais um pouquinho do nosso filme, ok? Um abraço a todos. Deus abençoe vocês.